Bom dia, 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 minha gente. Eita, rapaz. Eu já dando um bom dia esticado e a turma já dá o bom dia aí, ó. Rapaz, Paloma Lima, que saudade de vocês, que saudade. Curral do Piauí, Curral Novo, não é? Olha aí, Prata do Piauí, Porto, rapaz, Maria do Carmo, bom dia, estica esse bom dia, menino, estica esse bom dia, menina, olha aí, quem mais? Porto também aí, dando bom dia, muito feliz, gente, por estar com vocês aqui hoje, rapaz, vocês são demais, professora mediadora, ó, Remédios, presente aí, botem aí quem são os professores mediadores pra gente falar aqui, tá certo? Tudo bem com vocês, gente? Como é que anda essa turma maravilhosa, rapaz? Recursos humanos, esse pessoal, não é brincadeira não, porque para aprender a lidar com gente, né? Eu costumo dizer que a coisa mais parecida com gente é o ser humano, não é verdade? Aí minha diretora aí confirmando. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Quem mais aí, ó? Comentando o quê? A aula de ética aí, está começando, né? É a Fátima, minha querida Fátima, um grande abraço para vocês, vamos que vamos, olha a Renata aí, Renata Moura também, Graziele, Cristine, eita gente, que tem gente muito demais hoje, tem muita gente participando, o Alisson, Francisco Alisson também, quem mais, pessoal de Manuel Mídio, é? Minha diretora deu um bom dia assim, gritando, ó, bom dia! Porto do Piauí aí, Graziele colocando, né? A turma do Porto do Piauí presente aí. Eu quero ver o restante da galera, hein? Eu quero ver o pessoal aí de Juazeiro do Piauí, não é? De Curral Novo, de Inocêncio, é isso? Do Inocêncio, Manuel Emídio, Palmeira do Piauí, não é isso, minha diretora? Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí, Sebastião, Leal e São Miguel da Baixa Grande. Rapaz, essa turma é forte. Vamos pro conteúdo de hoje, galerinha? Tem muita novidade, tem muita coisa boa. Olha aí o conteúdo que a minha diretora vai colocar, olha aí. Olha aí, rapaz, as dimensões da ética empresarial. Nessa relação de ética e relações interpessoais, meus queridos. Franciele, tamo junto, estica esse bom dia aí. Vamos que vamos, galerinha. Olha só. Primeiro ponto. As dimensões da ética empresarial, elas são estudadas, e vocês sabem disso, porque essa disciplina, ela reforça muito este pilar, para que eu tenha o entendimento de que eu também posso, de uma certa forma, orientar, tá? Orientar os colaboradores, os profissionais, acerca da ética empresarial. Mas é claro que, lembra que eu falei para vocês que a pessoa que tem caráter, ela tem caráter e ponto final? Pois é, que não existe, por exemplo, treinamento para quem tem falta de caráter. Não existe, gente. Então, lembre-se disso. Quando a gente vai estudar sobre a ética, é para que a gente possa até aperfeiçoar o que não é ético, o que é ético, o que é uma postura profissional, o que não é. Mas os princípios você já traz com base na sua educação, né? Que você teve em casa, com o papai, com a mamãe, com os antepassados, com o vovô, com a vovó, entendeu? Então, nesse contexto, as dimensões, elas trabalham à medida de processo contínuo de adaptação em relação a essas experiências. O meu direito termina onde começa o seu. Então, o básico da história do estudo da ética, ela está relacionada em questões voltadas para as dimensões. E que dimensões são essas que a gente tem que estudar? Primeiro, a ética ela consiste num fator de busca pela normatização da sociedade. É por isso que a gente vai estudar os conceitos, de uma forma geral. Mas na corporação, ou seja, dentro das organizações, gente, eu tenho que buscar aí sempre a reflexão acerca do seguinte: eu vendo um produto que ele é comercializado para poder atender realmente às necessidades do cliente, ou eu estou ludibriando o cliente, tá? É claro que quando você vai estudar ética corporativa, você vai ter que mexer com algumas ciências ligadas às culturas, tanto interna como externa, fatores do ambiente,
da sociedade, o que ela defende realmente. As áreas sociais, elas são bastante sensíveis a esse tema, porque está lidando com a sociedade, o social com a sociedade. Então eu tenho que estudar sociologia. Por outro lado, a base da ética filosófica vem do próprio questionamento dos grandes filósofos, como Platão, como Sócrates. Então entenda que quando eu avanço nessas dimensões, eu tenho os conceitos. A partir dos conceitos, eu delibero todo o entendimento acerca da ética. Então vejamos, a ética como conceito, a sua origem, ela vem da origem grega, tá? Ela vem da origem grega. Então lembre do seguinte, por isso que eu sempre estou citando aqui os filósofos gregos, porque você vem, o grande questionamento sobre o comportamento ético veio a partir deles. O conceito dessa ética, ela vem evoluindo parte da história e na construção do caráter. É por isso que a gente reforça sempre o caráter, estando atrelado à ética. Porque ele é o conjunto de princípios e valores. Por exemplo, respeitar ao próximo, gente, respeitar ao próximo numa sociedade faz parte da tua postura ética. Veja bem isso. Eu coloquei esta figurinha com a balança, porque veja bem, olha aí, ó, o que é que pesa mais para uma sociedade? Pesa o dinheiro ou pesa a pessoa buscar conhecimento? É claro que uma coisa puxa a outra, mas veja que aqui a balança está mais pesada ali, a pessoa buscando conhecimento acerca do seu comportamento. E é isso que vocês estão utilizando hoje. É buscar conhecimento para vocês e estarem se aperfeiçoando em termos de ética empresarial, como técnico em recursos humanos, mas sabendo o seguinte, que isso é um comportamento e que o dinheiro vai ser consequência do seu comportamento. O que a gente vê na corrupção, por exemplo, de uma forma geral, em instituições públicas, privadas, a gente vê que o enfoque é mais em dinheiro e não em conhecimento, em estar mudando este comportamento. Todavia, no entanto, contudo, preste bastante atenção. Você viver em grupo exige flexibilidade. Ah, é flexibilidade em relação aos princípios? Não. É flexibilidade em relação a compreender primeiro para depois ser compreendido. Certo? Compreender primeiro para depois ser compreendido. Este reflexo, ele vai ter como uma caixa de ressonância à sociedade. Tudo vai repercutir nela. Se eu tenho uma empresa que foca no avanço tecnológico, que foca nas relações e ações individuais, buscando aí repercutir no coletivo, é uma coisa. Mas se ela é, por exemplo, uma empresa que ela dissemina a agressividade, aí se tornando, por exemplo, uma empresa que assedia os seus colaboradores, ela automaticamente vai ter estruturas internas falhas. E as estruturas internas, elas precisam ser consolidadas em cima dessas dimensões que nós vamos estudar. Veja aí. A reflexão acerca disso é que essas dimensões estão ligadas diretamente a uma construção e influenciam as normas, as leis internas dessa empresa. Lembre-se que os aspectos éticos conduzem um trabalho e esta condução de forma ética também traz qualidade de vida, gente. Olha só, qualidade de vida. Não esqueça isso. Professor, então quer dizer que empresas que não buscam a ética empresarial, elas disseminam a falta de qualidade de vida? Exatamente, meu querido e minha querida. Isso mesmo, Sueli Nascimento com um bom dia extraordinário e muito esticado. Mas aí, estas 5 dimensões, elas precisam ser aplicadas com base no levantamento das necessidades de se desenvolver essas políticas corporativas. Daí eu entro numa postura de entender o seguinte, que necessidades são essas? Necessidade de se ter realmente a ética aplicada, de ser uma empresa autossustentável, de sustentabilidade destes comportamentos, tá? Não é a sustentabilidade ambiental,
mas repercute nela, e de valorizar a questão multicultural. Então veja, presta atenção, meu querido e minha querida. A ética empresarial, ela tem por essência uma perspectiva de busca contínua pela equidade a nível de globalização mundial. O que é isso? A luta pela ética em todos os continentes. É a construção contínua, e você vai ver isso por gerações e gerações da sociedade, tentar construir como objetivo principal a justiça entre as pessoas, a solidariedade, além da ética e da sustentabilidade por meio da responsabilidade social. Ou seja, sabe como é que você pode ser responsável socialmente? É pelo menos entender que se você for dar esmola, você está apenas fazendo uma caridade, certo? Responsabilidade social não é esmola. Responsabilidade social é conceito de que você se propõe a ajudar pessoas, a contribuir com pessoas que estão à margem da sociedade, que estão à margem das políticas públicas, por exemplo, em todos os continentes. Então, este processo, isso tem que ter esta reflexão dentro das organizações. É por isso que a gente avança em cima das dimensões. É por isso que estas diferenças individuais, elas são sempre levantadas e questionadas. Porque, por exemplo, as desigualdades sociais, gente, afetam as organizações também, claro. Tá? Assim como a economia, a cultura, a religiosidade, o racismo, as questões que envolvem o preconceito racial, principalmente. Então veja que isso faz parte de uma estratégia da empresa, que o RH é responsável, por uma construção de sociedade, um aperfeiçoamento que seja de uma forma que eu tenha o desenvolvimento da sociedade, mas que ela possa ser construída de forma ética. Então, é por isso que surgem, por exemplo, organizações não governamentais, chamado terceiro setor, onde as pessoas se movimentam para minimizar, por exemplo, um dos principais fenômenos que nós temos hoje na sociedade, que é a violência. Violência. E a violência, gente, ela não passa só pela segurança pública, por exemplo, ela passa por um fator geral de educação, tá? Um investimento muito grande na educação. Então, essa perspectiva, ela vai repercutir na empresa, de uma forma geral? Vai, porque a empresa tem contato com a sociedade constantemente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, estudando essas 5 dimensões, você vai ter um pouquinho mais, e nós vamos aprofundar, por exemplo, né, porque é um trabalho contínuo. Perceba o seguinte, pedi para a minha diretora compartilhar a tela. Ó, perceba o seguinte, essas 5 dimensões que estão aí, tá? Nesse slidezinho bem aí, ó. Tô chegando pertinho dele aí agora, né? Tá bem pertinho dele aqui, eu vou tocar no slide, toquei no slide. Gente, veja esse ciclozinho aí, tá? As 5 dimensões estão aí. Nós vamos estudar essas 5 dimensões, especificamente elas nesta disciplina e na outra disciplina também voltada para a ética, só que lá com a disseminação das ferramentas dessa área, tá bom? Veja o seguinte, olha só que eixos importantes você vai encontrar, que vai fazer com que a empresa, a organização, exale a prática dessas 5 dimensões. Uma empresa, ela tem que conter sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Quando eu parto, por exemplo, uma perspectiva, né? Nós estamos na disciplina de relações interpessoais, ética e relações interpessoais. Quando eu vou para a ética, por exemplo, organizacional, esses temas, eles vêm com algumas ferramentas. Aqui nós vamos colocar e definir as dimensões, mas na outra disciplina, por exemplo, que nós vamos ver as ferramentas de implementação
dimensões, por exemplo, porque elas já entram na perspectiva de treinamento, de desenvolvimento, na questão comportamental principalmente, tá? Mas lembre-se, olha como é cíclico. Olha o que eu tenho aí com o círculozinho aí, ó, tá? Cíclico, cíclico, cíclico. Resultado, voltando para o slide, eu tenho a ética no centro, olha bem aqui, e eu tenho, ó, o aprendizado contínuo do lado direito, do lado esquerdo, a governança corporativa, a inovação abaixo e o respeito à multicultura. Só que eu tenho as variáveis do macroambiente. Olha só, elas estão no ciclo verde. Aqui é o macroambiente. Aqui é o microambiente. Então, tem um efeito de um para o outro? Tem. É por isso que eu tenho que trabalhar a perspectiva de sustentabilidade, porque os aspectos ambientais vão estar sendo influenciados e vice-versa, e os sociais e econômicos também. Nesse contexto, já tentando entender, veja o seguinte, as 5 dimensões, elas partem do princípio, gente, que a ética ela vai criar experiências. É através das experiências corporativas, das vivências, das pesquisas que podem ser levantadas, que eu posso melhorar e elaborar planos de ação para implantar políticas institucionais corporativas. A sustentabilidade, se eu for aqui dar, né, as dimensões da própria sustentabilidade, ela vai contemplar as questões econômicas, sociais e ambientais. Eu tenho que entender que, por exemplo, quando o dólar aumenta, quando a taxa Selic ela aumenta, ela vai interferir sim dentro da minha organização, na questão da precificação, na questão da contratação dos meus colaboradores, até mesmo na questão da demissão dos meus colaboradores. Essa chamada triple bottom line, que foi criada pelo inglês John Elkington, ele é responsável por levantar isso tudo, por saber que a partir do momento que eu tenho a sustentabilidade como um eixo, ela vai se desmembrar, dando suporte e fechando com os outros eixos. O eixo do respeito à questão multicultural, a questão de quebra de paradigmas, quebra de crenças limitantes. A abordagem vai ser muito mais enfocada na operacionalização e no desenvolvimento, tendo em vista que eu tenho que ter uma empresa que trabalhe a governança corporativa de monitoramento de todos os seus processos internos e sabendo também, gente, que o aprendizado é contínuo e contínuo para que eu tenha inovação, ou seja, o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, ela é contínua. Todavia, no entanto, eu tenho alguns desafios. E quais desafios são esses? Eu tenho alguns desafios. Olha só. Primeiro, a verificação de que a única certeza que eu tenho é que as mudanças irão impactar a empresa diretamente em questões éticas, em questões de normatização e de demandas. Então, os grandes desafios é permanecer com a empresa que desenvolvam práticas numa forma muito rápida e profunda, rápida mesmo de transições, de perspectivas que você pode estar aí sendo constantemente ativado um modelo de padronização ético dentro das empresas. Então veja, o desafio é você ter, por exemplo, colaboradores que sejam os chamados colaboradores multiplicadores. Multiplicadores. Esses colaboradores, eles precisam reforçar essas políticas e práticas, gente. Reforçar as políticas e práticas. Todavia, no entanto, nós temos algumas reflexões. Veja aí este exemplo. Ó. Países desenvolverem, né, para que eles possam desenvolver ou revisarem as leis sobre os temas, eles começam a analisar sobre a postura acerca do plágio. Aquilo que você pega, que já tem dono e você diz que é seu.
acerca do número de pessoas com a prática de pirataria industrial, de ações discriminatórias e de ações que principalmente não enfatizam a responsabilidade social. As regulamentações, elas precisam ser estabelecidas para trabalhar a perspectiva de evitar comportamentos relacionados a crimes comuns. Então, existe uma necessidade legal de revisão do desenvolvimento social de uma forma geral. Por quê? Porque você vai estar lidando com a sociedade. A sociedade vai fazer parte dos seus stakeholders. E a influência da sociedade na empresa e vice-versa vai ser contínua. É claro que a empresa ela vai estar buscando sempre lucro e poder. Vou dar um exemplo. Olha aqui para mim. A empresa Vale do Rio Doce, certo? Empresa Vale do Rio Doce. Ela investe muito em cultura. Ela investe muito em educação, certo? Investe muito. Mas é porque ela é boazinha? Nananina não. Ela tem e está fazendo uma obrigação. Ela tem uma obrigação de fazer isso. Sabe por quê? Porque ela chega, ela recebe a concessão para extrair minério, para trabalhar em cima ali daquela região, daquele município. Aí ela tem que ter um percentual de acordo com os entes públicos, por exemplo, para ela contratar na sua empresa 90% de pessoas que moram naquela região, gerando empregabilidade ali. Não é porque ela é boazinha, não. Ela tem que fazer isso. Ela não vai tirar ali e dali ela vai ficar trilionária. Pois é. Entendeu? Porque ela está visando lucro. Então ela está extraindo ali. Da mesma forma, mas então ela já está fazendo a parte dela aí. Não. Aí ela tem que desenvolver a responsabilidade social. Ela tem que pegar aquelas crianças, por exemplo, que não têm acesso à educação e fornecer educação gratuita. E trabalhar a perspectiva. E ela faz isso. Ela faz isso com maestria. Principalmente nos últimos anos, gente. Que ela desculpa, que ela teve um somatório de acidentes, onde matou muitas pessoas, onde repercutiu em gerações. Ninguém sabe o impacto, não conseguiu nem mensurar o impacto dos acidentes que ocorreram. Diga de passagem, que já foi comprovado que foi por negligência, que foi por ganância, que é bem diferente de ambição, não é? Ganância é uma coisa, ambição é outra. Você tem a ambição de você pode até olhar no dicionário, tá? Você tem a ambição de crescer, de forma honesta, de correr atrás, de ser até uma pessoa que tenha, né, muito dinheiro, tá? Ok, se foi com seu suor de forma honesta, tudo bem. Mas se foi pisando na cabeça dos outros, se foi criando negociações ilícitas, quebrando padrões de segurança, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela negligenciou relatórios de engenheiros, que a coisa ia estourar, e economizou dinheiro com segurança. Resultado, economizou e está aí. O prejuízozão que ela teve de milhões. Tá? Então, veja que nessa perspectiva de ética, as empresas ainda precisam muito avançar. E olha que a Vale do Rio Doce é uma empresa a nível mundial, tida como uma das 3 melhores empresas de logística na área de mineração, melhores do mundo. Então ela tem cliente no mundo inteiro. Então ela tem base no mundo inteiro, certo? Ela tem padrões que seguem no mundo inteiro. E quando acontece algum acidente fora do país, por exemplo, em algum país, na Europa, por exemplo, elas são penalizadas com milhões de multa. Entendeu? Resultado, eu quero que você reflita acerca do seguinte: não é para ser boazinha, não. É porque elas têm que ter essa postura mesmo. Tá certo? Fixe isso na cabeça. Vamos que vamos? Vamos para os slides. Bem, meus queridos, veja o seguinte: a preocupação hoje em dia das empresas é estar se encaixando nesses diversos aspectos. Ela precisa ter políticas internas que mostrem isso.
códigos de condutas que façam que os profissionais que trabalhem nela, eles possam desenvolver, olha só, processos produtivos, preservando os seus empregos, mas também se adequando, por exemplo, a certificações, principalmente se a empresa impactar no meio ambiente. As estratégias de marketing, elas precisam ser conscientes de que elas não estão manipulando, gente. Que elas não estão manipulando o público a comprar uma coisa que não é verdadeiro. Então, eu tenho que estar preocupado com isso também? Tenho, porque senão não tenho ética. A relação com os meios de comunicação, ela tem que ser transparente. Os relatórios de divulgação das práticas éticas, do mesmo jeito, precisam estar online. Assim como as ações sociais, elas não podem servir só de marketing social, não, gente. Elas têm que também estar servindo para que possa realmente alterar a situação socioeconômica das pessoas que convivem perto daquela empresa. Ou seja, existe o fator que é fundamental, ou os fatores que são fundamentais. Esses fatores podem ser relacionados da seguinte forma. A priori, é você entender que são desafios que podem realmente ser executados, mas, veja bem, 3 fatores que precisa ficar claro para vocês em relação a desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças. Fator 1. Olha aí o fator 1. Veja só. Com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, precisamos nos preparar para muitas situações novas. Leis, sociedades, preparação por elas e para elas, principalmente, devem ser consideradas como uma hipótese constante. É o primeiro fator. A ética, no segundo fator, ela consolida isso. A ética por meio da responsabilidade social. Por meio não só de ações, mas pelo cotidiano. Já no terceiro fator, a necessidade de não apenas ter tolerância, mas de aceitar e respeitar e conviver com a diversidade, com o aprender do multicultural. Ou seja, não sendo só falácia, mas estando ali, segundo os santos, estando praticando nas rotinas do dia a dia, mostrando realmente. A questão multicultural não é só a questão do preconceito contra racismo, não, gente. Tá? É de uma forma geral mesmo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pode compartilhar aqui a tela, minha querida diretora. Ó, vou dar um exemplo. Está falando aí do terceiro fator, né? Terceiro fator. Vou dar um exemplo de algumas empresas. Um colaborador, eu já vi isso acontecer, né? Defende, tem lá na sua equipe, tem mulheres e homens, certo? E aí ele, quando tem as campanhas, né, do Dia Internacional da Mulher, por exemplo, ele bota lá o botozinho e diz, nós precisamos das mulheres na nossa gestão, liderando e tudo mais. Tá? Estou colocando aqui uma situação que eu já vivenciei dentro de empresas. Aí o que acontece? Ele defende, bota o botãozinho lá, Dia da Mulher Internacional, fala e acontece, defende a mulher, parará. Ok. Aí na hora, por exemplo, que surge uma vaga para liderança, aí a mulher, as colegas dele, uma das colegas dele assume, né? Assume a liderança. Aí o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz e fala para os amigos. Isso eu já recebi de informação acontecendo, já, certo? Comenta, poxa, mas escolher logo uma mulher, olha aí o palavreado machista, para ser líder. A gente tem mais homens aqui do que mulheres, só porque tem um número menor de mulheres na equipe, aí é obrigado a ser um número maior de homens, né? No caso, a probabilidade aí não tem nada a ver com competência, certo? Já entra por aí. E fora que episódios como, por exemplo, esta mulher que assume a liderança, ela vai trabalhar um feedback de orientação para este que defende sobre as mulheres, mas os pressupostos deles são outros, tá? Uma coisa eu estar falando, compartilhando um valor que é defendido hoje por todo mundo, né?
O avanço da mulher na liderança. Ok. Uma outra coisa é você vivenciar isso. Por quê? Porque se você tem enraizado uma crença limitante do nosso machismo, que nós passamos por isso, geração por geração, vai ter a reação que ele teve, por exemplo. Então, a líder que assumiu, ele ficou chateado porque ela assumiu. Primeira chateação. E a segunda porque ela foi dar o feedback para ele individualmente, não foi na frente dos outros, tá? Para que ele pudesse melhorar os pontos fracos que ele tem. E foi falando o que, como e por que ele poderia estar fazendo isso. E aí ele se chateou. Quer dizer, então é aquela história, né? É só para inglês ver. Esse fator do multicultural aí tem que estar dentro do dia a dia. Porque senão, gente, você vai ter só falácia. Ó, só falando, porque é isso, aquele outro. Mas na hora da prática você não vê isso acontecendo. Então perceba que este movimento, a tendência é você tentar quebrar este movimento. E quando você escutar, por exemplo, isso de alguma pessoa, você imediatamente, vai estar tolhendo lá o comportamento de vocês, a geração Z, de estar entrando no mercado é esse. Tá? De tentar já ir cortando isso, porque isso aí é um papel do líder, corta isso e tal. Isso, você está enganado, tá certo? Então lembra dessa situação de que uma coisa está falando, outra coisa está agindo. Então eu tenho que entrar em consonância cognitiva. Eu tenho que falar uma coisa e fazer. É igual aquele, por exemplo, aquela pessoa que ela fuma, ela recebe a incumbência por parte do médico, diz, olha, você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. E ela não para de fumar. Ela sabe que vai morrer e ela não para de fumar. Ela sabe que vai morrer de câncer no pulmão e ela não para de fumar. Isso é dissonância cognitiva. A pessoa sabe qual é o verdadeiro caminho, mas ela insiste em se manter em outro caminho. Ou seja, em dissonância, em dúvida constante. É aquele famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Que é uma postura lá atrás de chefia. Não é? Não é postura de líder, postura de chefe. Que não tem mais vaga hoje. A gente tem alguns chefes nas empresas ainda? Tem. Mas está com dias contados, gente. Está com os dias contados. Voltando para o nosso slide, queridos e queridas. Vamos que vamos. Então, nesse fator 1, para desmembrar ele, o desenvolvimento social, a evolução desta comunicação, ela vem neste contexto de que a empresa vai estar buscando aí alguns questionamentos. Olha só. Veja só, utilização de computadores da empresa para atividades pessoais é ético? Eita. Aí vem a grande questão. Quais são os limites? Quais são os limites? Gente, é tanto caso assim. Porque é o seguinte, você está usando lá. Se a empresa permite, é uma coisa, certo? Se tem escrito no regulamento, é outra, não é? Mas, fica a perguntinha para vocês. Aí você vai perguntar para mim, eu vou dizer o seguinte, depende da organização. Se a organização liberar, tudo bem. Se ela não liberar, aí você está sendo antiético. Você está usando o material da empresa, sendo que ela já estipulou lá nas normas de diretrizes que não pode. Opa, então não vou fazer. A utilização dos computadores da empresa para olhar figuras e relações, né, consideradas imorais. Eita, gente, é só o que acontece. Aí o que acontece com o pessoal do TI? O pessoal quando vê os colaboradores abrindo e entrando em páginas, geralmente esses sites, por exemplo, né, de ações, relações consideradas imorais, eles têm vírus. E enche o computador de vírus. E aí, como a empresa deve agir? Qual é a política interna da empresa? Tem isso registrado? A empresa também tem que ter isso registrado. Considerado imoral por quê? Não é? Bem, a questão é, se está lá no regulamento, eu não posso avançar. Agora, se você tem delitos como fraudes pela internet, feita pelos colaboradores, usando material da empresa, e até que ponto o comprometimento da empresa ele é caracterizado como um cúmplice, até o ponto que ela não estabelece limites.
Lembre-se, gente, que quando eu coloco neste fator 1 a questão do desenvolvimento social e a evolução da comunicação, a empresa precisa ter políticas, primeiro, de saber que ela não pode compartilhar com plágios na internet, ela não pode ter participações, por exemplo, de acesso com o seu material em redes sociais no horário de trabalho, por exemplo, de produtividade. E aí tem que ser bem discriminado isso dentro da empresa. A espionagem industrial acontece, e muito, com relação aos concorrentes. Isso é ético, isso não é, isso é desleal, como é que é feito? Pois é, acontece muito, inclusive com empresas que elas defendem a ética. Mas, para poder sobreviver, elas fazem isso, alegando que é para poder sobreviver. Tá? Estes produtos que estão sendo vendidos, eles trazem realmente um benefício para a organização e para a sociedade, ou só para a organização? Opa, então entra aí outra situação. Vamos falar aqui da questão da espionagem industrial. Olha só, minha diretora. Preste atenção. Aqui, né, em Teresina, na capital do Piauí, temos alguns casos bem emblemáticos. Vou dar um caso aí de uma empresa aqui que ela é franquia de uma grande marca nacional, tá? E o que estava acontecendo? O proprietário da franquia recebeu a mensagem de que ia chegar uma outra marca para disputar o mesmo nicho de mercado deste segmento, certo? E aí a marca veio, colocou dois quarteirões depois, certo? Desta franquia, e começaram a competir, né? O que estava acontecendo? Os consultores de vendas desta outra marca estavam começando a falar mal desta marca que já está há muito tempo aqui. Isso acontece muito. Falar mal, falar dos problemas que aconteciam, não sei o que, parará. Os consultores dessa primeira marca não falavam mal. Já teve um efeito positivo com os clientes. Por quê? Porque os clientes notaram essa situação e eles continuaram sendo leais a esta marca anterior de franquia, no mesmo segmento. Revoltados com essa situação, o grupo de consultores de vendas, o que eles fizeram? Eles começaram, de madrugada, a ir mexer no lixo desta franquia. A pegar os sacos de lixo. Sabe para quê? Para pegar as informações dos relatórios que eram colocados em papel, colocados no lixo da empresa. A que ponto, gente, nós chegamos, entendeu? A que ponto eles não conseguiram falar mal da empresa, só falando mal, né? Conseguiram os clientes, eles foram mexer no lixo da empresa, gente. Aí você está dizendo, professor, mas como é que você sabe disso? Simplesmente o dono da empresa tinha a câmera voltada para o lixo e ele começou a notar, por uma semana, né? Ele olhava e tal, e o rapaz responsável pelos serviços gerais da empresa começou a notar, vixe, já passou hoje, aí passava no outro dia também o caminhão do lixo, né? O caminhão do lixo não passa todo dia, entendeu? Então o lixo estava sumindo, e aí eles foram olhar as câmeras, para ver se era algum catador de lixo e tudo mais. Era não, gente. Eles fizeram o favor de ir com a Kombi da empresa, concorrente. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. É o cúmulo, né, da burrice. É o cúmulo da burrice. Por quê? Porque, gente, não é brincadeira. Eles foram com a Kombi da marca concorrente pegar os sacos de lixo. Eles nem abriam o saco de lixo, não. Eles pegavam o saco... Até me engasguei. Eles pegavam o saco de lixo e colocavam dentro da Kombi. Entendeu? E é resultado, moral da história. Na filmagem, conseguiu pegar a Kombi, a marca concorrente, né? E aí eles entraram na justiça. Né? Entraram na justiça porque eles conseguiram comprovar lá na filmagem que estava lá a Kombi, os funcionários de cara limpa,
de cara limpa, não estavam nem mascarados nem nada, né? De cara limpa lá, estavam lá. E resultado, aonde é que chega a espionagem industrial e a falta de ética e o desespero? O desespero quando a tática, por exemplo, de uma empresa, você não sabe para onde vai, né? Porque eles começaram a atacar para ver se pegavam, né? Fizeram uma estratégia de baixar o preço, começaram a atacar em relação a tomar os clientes não iam, e eles começaram a tentar ver como é que eles poderiam atacar a questão dos números, dos dados dos clientes e tudo mais. Resultado, depois dessa história aí, o que a empresa comprou? Aqueles negocinhos que deixa empicadinhos os papéis. Como é o nome, diretor? Tu sabe dizer? Hã? É um trituradorzinho, né? Isso mesmo, a diretora me ajudou aqui, ó. Um trituradorzinho, entendeu? Ficou só o pó. Ficou só o pó. Eles fizeram isso. Desculpa, gente. Eles fizeram isso. Fizeram antes. O que mais foi hilário, porque é o seguinte. Porque antes de denunciar, né? Preste atenção. Triturador. Olha aí, Prata do Piauí colocou triturador. Show de bola, rapaz. Vocês estão conectados mesmo, hein? Vocês estão conectadas mesmo. Eles começaram a triturar e botaram no lixo. Eles não fizeram a denúncia antes, né? E botaram no lixo os papéis picados, triturados. E eles foram ver, né? Aí tem uma cena hilária que um dos que estavam pegando foi abrir para ver. Né? Tinham pego num dia triturado, né? No outro dia eles voltaram para ver o outro lixo também. Aí, nesse segundo dia, já estava triturado de novo também. Aí o que ele fez? Ele abriu para ver se estava triturado. Ele foi abrindo cada saco para ver se estava triturado. Aí fez assim com a cabeça, ó. Aí botou a mão na cabeça assim, e aí entrou dentro da Kombi junto com o outro. Uma cena, gente, assim, parece coisa de filme. Mas não é, acontece. E aconteceu aqui em Teresina. Fazer o quê, né? Vamos que vamos. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Voltamos, gente, voltamos. Então veja, preste atenção. Professor, isso que você deve estar pensando, né? Isso acontece em outros locais? Acontece, gente. Acontece coisa até pior, certo? Lembre que você também ter uma postura ética por exemplo, que é exigido até você ter o código de ética lá, disponível aliás, o código de defesa do consumidor disponível para o cliente. Você divulgar as suas ações entra na tua perspectiva de cidadania, certo? Não incentivar, traz mais comprometimento. Agora, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, discriminação social. E aí, como é que ela é tratada preventivamente dentro da empresa? Existe? Não. Tem empresa que nem toca no assunto. Já começa por aí. Tem empresa que nem toca no assunto. Ou seja, com esse desenvolvimento social e essa evolução da comunicação, especificamente, as instituições elas precisam ter essas políticas preventivas. Elas precisam ter, gente. Isso faz parte de um contexto de ter o DNA, que tenha uma identificação para melhorar a postura das pessoas que não são educadas e que são preconceituosas, por exemplo. A falta de postura, ela é tida como uma falta de ética, infelizmente. Professor, incompetência é falta de ética? Não. Se ela for comprovada que é porque a pessoa realmente não sabe fazer, buscou, tentou, mas não sabe fazer, veja que isso vai fazer com que você possa refletir
na imagem da empresa, na imagem do produto, na imagem até de quem trabalha na organização. Todavia, no entanto, aprenda o seguinte. Olha só o exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma empresa que, em sua missão, ela afirma ter responsabilidade social, mas que continuamente e rotineiramente, ela não realiza ações que respeitam os funcionários. Então não adianta, gente. Olha só aqui, não adianta. Que não realiza ações preventivas para evitar, por exemplo, a produção de resíduos que não vão estar encaixados na sustentabilidade. Não adianta, meu querido. Você vai pregar, por exemplo, está lá na missão, o respeito ao próximo, mas o banheiro da empresa é imundo. Não valoriza, por exemplo, os serviços gerais, como uma das principais funções dentro da organização. Ou seja, isso pega mal, pega mal. O convívio entre as pessoas precisa ser defendido por meio da igualdade, do relacionamento harmônico principalmente, e o respeito recíproco. As experiências internas, elas precisam repercutir, gente, nas externas da empresa. Eu tenho que ter o convívio com as pessoas que eu gosto e que não gosto, e que gostam de mim e que não gostam, mas eu tenho que respeitá-las. A grande diferença aí, isso é um fator de riqueza, é você fazer, através dessa conscientização, fazer com que a empresa atinja resultados excepcionais, melhorando a cada dia, a cada hora, impactando de forma positiva e não impactando de forma negativa no ambiente de uma forma geral, porque isso limita as ações da empresa. Agora, para que eu possa avançar nisso, eu tenho que buscar a formulação da ética, eu tenho que correr atrás da formulação dessas 5 dimensões. E, por exemplo, isso demora muito em empresas familiares. Demora demais, gente. Por quê? Porque eu vou ter a questão passional, fora que eu vou ter que trabalhar a questão de sucessão contínua. E às vezes, por exemplo, quem é da família não tem competência. Esta competência aí vai ficar deixando a desejar. E esta postura de transformar a ética, né, e a responsabilidade, ela se torna mais difícil, porque aí, com o passar do tempo, você vai ter pessoas que você vai colocar dentro da empresa, por ser da família, tá? Tentando achar que a pessoa... E aí lembra só, olha aqui para mim. A gente já até mencionou isso em outros conteúdos, tá? Mas a gente já teve em trabalho de consultoria dentro de algumas empresas, queridos, que a empresa, o diretor colocava no financeiro alguém da família porque teoricamente seria confiável e ético. Mas essa pessoa era incompetente. E a pessoa fazia barbaridades, em erros. E o prejuízo era muito grande, certo? E aí a gente levantava esses erros e mostrava para a direção em relação a isso. E a direção continuava com as pessoas da família, mesmo sendo incompetente, pelo medo de ter alguém no financeiro que roubasse. Saiu uma coisa pela outra. Porque, né? Ter ética não quer dizer ter competência. Ser da família não quer dizer ter ética também. Não é? Pois é, minha diretora, porque é o seguinte, eu já encontrei dentro das empresas pessoas da família que estão no financeiro e que roubavam os parentes há anos. Há anos. E só depois de uma auditoria, um trabalho de controladoria dentro do levantamento de pagamentos, foi descoberto que essa pessoa era da família, mas ela tinha parceria, recebia percentual com fornecedores, fazia lá um joguinho lá de notas fiscais frias. Ou seja, então, gente, a questão de ética está ligada realmente a princípios, a caráter, e não está ligada à família. Lembra disso, tá?
Empresas familiares já quebraram por causa disso. E muitos estão passando por muita dificuldade por causa disso também. A gente tendencia a que seja realmente, não, vou ligar aqui ao meu sangue do sangue, né? É a grande questão, a ligação pelo sangue. Mas, na verdade, o sangue, às vezes, se volta contra você. Certo? Então, competência não está ligado à honestidade. Não está ligado à honestidade. Por outro lado, a pessoa pode ser competente e ser desonesta. Também tem isso. Então, você tem que encontrar alguém que tenha ética e seja competente. Essa é a finalidade, certo? Voltando para os slides, minha diretora, vamos que vamos. Então, o que você vê aí, ó? Existem empresas que consideram o crescimento e a maneira da postura antiética sem sustentabilidade, mas elas não fazem por onde aplicar os procedimentos éticos. É claro que hoje existe um pensamento que é muito destrutivo em relação até mesmo uma frasezinha, aquela pessoa ela rouba, mas ela faz. Isso foi até para questões públicas, mas no privado também parece que acontece esse mesmo movimento. O rouba, mas faz, que acaba sendo uma máxima de um senso comum, gente. Então perceba o seguinte: a sociedade ela precisa começar a se reestruturar, porque isso vai repercutir na gestão corporativa e principalmente no comprometimento da sociedade com esta mentalidade. Quando eu falo isso, eu costumo reforçar o seguinte: é difícil essa construção de políticas éticas. É muito difícil. As normatizações, as avaliações, quem faz essas normatizações e avaliações dentro das organizações é tido como uma pessoa do outro mundo. É tido como uma pessoa como se fosse um X9, que vai denunciar as outras, mas ela está fazendo o trabalho dela, de auditoria interna. As práticas de participação, por exemplo, de transparência, onde os colaboradores eles entram efetivamente dando as suas opiniões, ela cria este ambiente mais ético e comprometido e colaborativo principalmente. Aí reforça, gente, a sociedade mais justa, uma organização mais justa. Ou seja, as 5 dimensões da ética, elas servem para isso, elas foram desenvolvidas para isso, para que as pessoas possam compreender que não é possível refletir sobre ética analisando um contexto fragmentado. Eu tenho que ter um todo, porque o todo é maior do que a soma das partes. As dimensões elas têm várias nuances, e aí eu tenho que tentar fracioná-la para poder trabalhar na perspectiva de passo a passo, de forma conjunta. Eu preciso avançar nessas dimensões que estão aí, mas sabendo que uma está ligado com a outra. Não tem como fazer sustentabilidade se eu não tiver respeito multicultural, se eu não trabalhar o aprendizado contínuo, se a inovação não tiver ali atualizada e se não tiver mecanismos de governança corporativa. No entanto, olhe só aí, quando a gente aprofunda a sustentabilidade. Olha só aí. Olha onde é que a gente vai atingir fatores econômicos, fatores sociais e fatores ambientais. Os 3. Essa interseção aí está ligada como 3 eixos da sustentabilidade. Esses 3 eixos da sustentabilidade, gente, eles representam esse conjunto de princípios e valores que eu tenho que estar defendendo. Então, isso vai fazer com que a minha empresa seja reconhecida como uma empresa sustentável. Todavia, no entanto, eu sei que isso é bem limitado, que eu vou precisar reunir e fazer um planejamento onde eu tenha os recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos humanos, principalmente. Mas uma empresa sustentável, ela não se limita a produzir ou a captar só recursos de subsistência, mas ela vai buscar algo a mais para o planeta e ela vai colocar condições melhores para aquele ambiente em que ela está atuando.
Lembre-se de que quando eu vou buscar a postura ética, eu vou sempre pegar referências numa concepção global, gente. Numa estratégia, de benchmarking. Uma estratégia de benchmarking. Ela é criada para isso, para estruturar a sustentabilidade da organização e não trazer consequências negativas para a sociedade de uma forma geral. Então, tenha em vista que esse tripé da sustentabilidade, ele sempre vai acompanhar os seus estudos, o seu planejamento estratégico, quando você for fazer dentro de uma empresa que você estiver, como profissional de recursos humanos. Saiba disso, tá? Esse tripé que nós já mencionamos, é ele que está aí para impactar nesses aspectos ambientais, em termos de processo mais produtivo, de utilização dos colaboradores para que eles possam usar as suas horas para desenvolver ações voltadas para o meio ambiente, por exemplo, e repercutindo isso na comunidade de uma forma geral. Todavia, a gente tem até alguns exemplos, como esta empresa aqui, chegando ela como referência. Mas ela vai ficar para ser continuada na próxima aula, porque nós vamos encerrar agora este primeiro momento, essa primeira aulinha. Você vai me dizendo aí se você está entendendo ou não. Coloca aí as dúvidas. Tá claro para vocês, meus queridos? Tudo que a gente já passou para vocês nessa primeira aulinha? Vem mais, tá? Vem mais aí. Então vamos dar um intervalinho aí de 3 minutinhos e retornamos com a última aula de hoje, hein? Não sai daí. Fui!